Amém? Aleluia. Vai ficar aí? Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Ele gosta de trabalhar, então ele vai trabalhar. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eu vou virar o púlpito para cá. Acho que fica melhor, né, pastor? Aleluia. Que bom ver vocês aqui, hein? Tá geladinho aí? Vocês estão sentindo o ar? Tá mais ou menos, pastor? Tá bom? Tá mais ou menos, né? Tá começando, né? Nós estamos ainda fazendo as adaptações, né, irmãos? Pastor Beto, Viviane vieram honrar o nosso culto, obrigado. E eles também estão à frente da nossa igreja agora. E nós estamos fazendo o máximo, né? Para a gente dar o melhor para quem vem congregar, para quem vem receber dessa glória. Aleluia. E sabe, irmãos, eu já tinha a ministração tudo pronta, tudo lindo, maravilhoso, orado, como diz lá no Nordeste. Mas aí essa semana eu ia pregar sobre influência. Mas o Senhor, irmãos, tratou comigo nessa semana a respeito de spoiler. Quem já assistiu Os Vingadores aqui? Então, aí eu recebi um WhatsApp assim: é Vingadores Ultimato, mas se você me contar, eu te mato. Que é um spoiler, não é isso? E aí eu fui, já que o Senhor me deu essa instrução, fui procurar então no dicionário Aurélio, mas pode ser em outros dicionários também. Minha mãe escolheu bem o meu nome, né? Graças a Deus. Spoiler tem origem no verbo spool, e é um termo de origem inglesa. É aí. Mas aqui Deus começou a falar comigo. Spoiler é quando alguma fonte de informação, como um site ou um amigo, revela informações sobre o conteúdo de algum livro ou filme, e aí Deus acrescentou pelo Espírito, ou uma vida sem que a pessoa ainda tenha visto. Então eu quero te dizer que o teu Deus é um spoiler da sua vida. Pelo Espírito. E Deus então falou: meu filho, vai me buscar então para ver quais são os spoilers da vida do povo que vai estar ali no sábado. E você sabe que a vontade de Deus é que todos os jovens aqui estivessem. E eu me alegro, porque eu vejo quase que a totalidade deles. E os que ainda não estão aqui, estão trabalhando, estão a caminho, como um acabou de me ligar, ou estão viajando. Mas como me alegra vocês estarem aqui. Eu creio que o pastor Beto e Viviane também ficam alegres, porque já vão ter a oportunidade. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pelejei para o pastor Beto ministrar essa noite. Mas ele falou: vou não, porque ele vai ministrar aqui amanhã. E nós estamos, gerando grandes expectativas. E estamos crendo que esse lugar vai ficar pequeno aqui amanhã. Mas ele falou: vou não, meu irmão, é você, eu vou lá para observar. Então eu falei: vocês vêm com a camiseta do Move. Vocês vêm tudo bonitinho, porque a primeira impressão é a que fica. Mas não é não. Quem tem o Espírito Santo não tem essas conversas de primeira expressão, é a que fica. Fica a impressão que o Espírito revela quem você é. Esse é o spoiler de Deus na nossa vida. Eu estou impactado com essa palavra, irmãos, e para colocar para vocês tudo que Deus colocou dentro de mim, eu peço a ajuda do Espírito Santo, porque todo pregador, ministro, sabe? A primeira vez que eu ministrei na minha vida, eu ministrei dentro de um trem. Eu não sabia o que falar. E quando a gente não sabe o que falar, que é legal. Porque o Espírito Santo toma conta da situação.
Quando você está tão confiante que você já tem, eu já contei isso aqui para vocês, eu já li a Bíblia, eu estou indo para a 9ª vez, mas toda vez parece que eu estou lendo a primeira vez. E no dia que não for assim, eu vou ter que descer, eu vou ter que, sabe, reconhecer o meu lugar de filho, de honra, com Deus, com Jesus, mas nunca sendo servo, e sabendo que temos um Senhor. Então, o Espírito, ele te ajuda. Então, nós pedimos a ajuda, eu peço a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa passar, que eu possa passar para vocês. Sabe que Jeremias, ele escreveu, hoje eu passei uma mensagem para uma jovem, eu era líder dela no outro ministério, ela estava chorosa, ela falou: Aurélio, faz meia hora, a vozinha dela faleceu na semana passada, nós estivemos no velório, e como eu conhecia aquela senhora, eu sei da situação que a falta daquela senhora vai fazer naquele lar, porque eram 3 jovens que moravam ali, não é? Eles eram problemáticos, né? A gente já está por fé falando isso, mas com a falta da avó, eles vão deixar de ser menos ainda, em nome de Jesus. E eu, no tempo de oração com Deus, eu fiquei incomodado de ligar para ela, e liguei, e ela me disse então do estado desses irmãos dela, né, porque ela se casou, e eu falei: Deus, a gente precisa realmente anunciar, ser o spoiler de Deus nessa terra, para dizer qual é o futuro daquela pessoa, porque ele não sabe. E é interessante que se você me contar o Vingadores agora, nós vamos fazer imposição de mãos em você. Mas pelo Espírito, se Deus te der uma palavra de sabedoria sobre a minha vida, uma palavra de conhecimento, normalmente eu vou até me dobrar para que você ore por mim, porque fala: eu quero saber. Porque você sabe, você aceitou Jesus para ter uma vida com abundância, e a vida é nessa terra, mas você tem um céu, não é isso? Você crê nesse céu, não é isso? Mas você não está lá ainda. Então dentro de você já tem o spoiler de Deus chamado Espírito Santo, que aquilo que o olho não viu, mas ele já nos revelou, aquilo que o ouvido não ouviu, mas ele já nos revelou, aquilo que não subiu do coração do homem, mas nós sabemos. E isso que nós sabemos, as pessoas, os jovens, os adultos, os velhos, tem que saber também. Você tem que ser o spoiler de Deus na vida dessas pessoas. Você tem que contar para eles qual é o plano de Deus na vida deles. E Jeremias, a gente tem esse versículo, eu lembrei dessa jovem porque ela falou, eu praticamente ministrei para ela no telefone, ela falou: Aurélio, esse é o versículo da minha vida. Eu quero que você abra Jeremias 29:11, por favor. Todos nós já sabemos desse versículo de cor, não é? Se eu perguntar para qualquer um dos jovens aqui, sem que ele olhe para a Bíblia, é claro que ele vai me dizer, não é verdade? Aleluia. Diz assim, eu vou ler em 2 versões, vou ler na Almeida e vou ler na Mensagem, amém? Você acompanha na sua, porque versão boa é aquela que você lê, essa é a boa versão, amém? Na Almeida diz assim: pois eu bem o quê? Sei os planos que estou o quê? Projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Na Bíblia a Mensagem diz assim: sei o que estou fazendo. Eu amo essa versão. Já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Olha que plano, Deus cuidando da gente. Você já falou para alguém essa semana? Deus tem um plano, cuidar de você. Sabe, a gente tentou pegar o Daniel aqui para cuidar dele ali, mas ele falou: calma, ainda não.
Estou te conhecendo agora, a Catarina veio tentar pegar, mas a unção que está sobre a vida da minha esposa vai fazer com que até o final do culto ele esteja no colo dela. Porque eu nunca vi, nós estamos num shopping, nós estamos num cinema, nós estamos em qualquer lugar, uma criança está toda assim, ela olha para a Roseli e fala assim. E ela começa a conversar com a criança, vai lá, tal, daqui a pouco. Cuidar de vocês, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Sabe o futuro que você anseia? Sabe o futuro que você planejou? Deus vai cuidar dele e vai te dar. Desde que seja alinhado à palavra de Deus e vá glorificar o nome dele, que haja um fim proveitoso, tudo vai acontecer. Acabamos de louvar aqui. Tudo vai acontecer. Não toca não, que eu não sei cantar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jeremias não foi lá falar para esse povo. Se você esquadrinhar a escritura, você vai ver que é uma carta que ele enviou para os que estavam cativos na Babilônia. Ele não teve lá, como nós temos hoje, a oportunidade de ter profetas no nosso meio aqui, de ter pastores com palavras ungidas, de ter pessoas que servem ao Senhor, que a qualquer momento você pode ser impactado por uma palavra. Que bom! Mas Jeremias, Deus então, já que ele não tinha ido para a Babilônia, aí depois você vai estudar por que ele não foi, por conta de um plano de Deus também, ele escreveu uma carta do povo que estava cativo, sendo então o spoiler de Deus para aquelas pessoas. Eu é que sei. Sabe onde eles estavam? Eles estavam numa terra de escravidão, eles tinham sido levados para a Babilônia, mas o profeta neste capítulo, ele fala algo mais. Ele fala, olha, aí onde vocês estão, tenham paz entre vocês, porque se vocês estiverem em paz, tudo será paz. Plantem aonde vocês estão, para que vocês possam colher também. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se nós formos os spoilers de Deus, nessa terra, muita coisa vai mudar na vida de quem está no entorno da gente. Essas cadeiras no próximo culto de jovens não vão estar vazias em nome de Jesus. Sabe, eu estava falando com o pastor Felipe, nós arrumamos, pastor Felipe e Guilherme levaram a mesa de som, eu fiz a parte mais fácil, que é ir lá pegar a mesa de som, e eu cheguei lá, e o homem falou assim, mas foi Guilherme, pastor Felipe e tal? Eu falei, não, eu tenho um escritório de contabilidade aqui perto. Eu estou precisando. Eu falei 5 minutos de contabilidade, foi a porta que Deus abriu, porque aquele homem começou a contar a vida dele. Ele começou a dizer que em 2013 a mãe dele morreu, o irmão dele morreu, ele entrou em depressão, fechou a empresa, foi para Paraíba, ficou lá 2 anos e voltou, e a empresa dele estava toda enrolada. E que ele precisava de um contador. Eu falei, eu sou dois tipos de contador. Eu sou o contador da matemática, mas o que eu gosto mesmo de contar é isso aqui, ó. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Ontem, quando eu retirei essa mesa, eu já praticava essa palavra. Deus já tinha colocado ela. Tira aí a influência, vai ficar, já se prepara para a influência, que até eu aprendi, né? No próximo, se assim aprover a Deus. Mas Deus falou, não, já é agora. Já foi ontem, já foi hoje com essa menina que não está aqui. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aonde você for, você tem que contar 2 coisas. O que Deus fez na sua vida e o que vai fazer naquela pessoa que te ouve. São os 2 caminhos. Para que você possa realmente ser um spoiler de Deus. E a partir de hoje, eu estava no Movie House, quinta-feira, e o Eric chegou lá, né, que ele foi o primeiro, né, sempre tem um que é o cara, ele foi na, como é que chama, Eric? Na pré-estreia, pastor, olha que chique. Aí o outro,
1h de uma sexta-feira, fica filmando o cinema vazio, falando: olha, irmãos, nós estamos aqui. Chegou 2 pastores ali agora, viu, pastor Beto? Eu vou até, deixa eu ver se eu estou bem comportado ali. Estava na escola de ministro. Aleluia. Então, irmãos, o spoiler de Deus que é você a partir de hoje, porque o Ed chegou lá e falou: nem olha para mim, meu, você foi na pré-estreia, não quero nem saber. Ele olhava para uma formiga, começava a falar sabe a formiga? Eu falei: não quero saber de formiga não, entendeu? Porque tem um homem formiga. Mas sabe, quando Deus mudou essa palavra, para que eu trouxesse, isso me impactou pelo seguinte: eu estou sendo o spoiler de Deus, falando o quê? Porque eu tenho que ter o conhecimento, para que eu possa dizer o que aquela pessoa, naquilo que ela está sendo afligida, possa ser resolvido. Como? Pela palavra. Sabe que, tá filmando, né? Eu sempre sou. Sabe que um dia eu estava falando para um cliente, e ele falou assim: rapaz, mas tu tá falando aqui de uma coisa, tu já coloca aí, diz a palavra de Deus, sabe? Porque se tem uma coisa que eu não sou, é crente bonde. Crente agente secreto, irmãos. Graças a Deus não existe aqui. Graças a Deus, eu tenho certeza, eu não estou brincando não, porque eu conheço cada um que está aqui. E não existe no nosso meio crente bonde. E se houver, você vai deixar de ser hoje, em nome de Jesus. Mas você tem que ter o conhecimento, não é? Você tem que crescer em conhecer e conhecer a Deus. Isso não é você, isso é um cajado. Cajado do quê? Você saber o que falar para uma pessoa e que vai primeiro servir para você? Porque o pregador tem às vezes aqueles pregadores que são conhecidos como pregadores do cajado. E eu estava outro dia conversando com uma pessoa, eu falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro Deus fala com o pregador. E se ele é um pregador só de cajado, então ele está precisando ouvir muito cajado. Nós temos que ministrar e falar, primeiro, do que sabemos e segundo, do que vivemos, porque a legalidade no mundo espiritual, ela é real, ela existe. Os filhos de Cefas, eles foram lá expulsar um demônio e tomaram um couro, entendeu? Porque eles não falaram do que eles tinham, eles falaram do que eles ouviam que Paulo tinha. E o nome de Jesus na boca daquelas pessoas não teve validade nenhuma. Só tem validade, sabe? Existe uma coisa chamada certificação digital. Quem sabe o que é? Hoje eu estou bem moderno, hein? Mas senha, todo mundo sabe. Quando você fala, o Daniel também, ó. Quando você fala o número de Jesus, tem que ter a certificação digital, tem que ter a senha. Porque sabe, quando Jesus falou: tudo que você ligar na terra, 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. Não é qualquer pessoa ligando, tem que ser reconhecido. É o meu filho ligando, está ligado aqui. Tem que ter a marca do sangue, tem que viver a santidade que Deus manda nós vivermos. Não existe negociação em santidade. Essa história de que eu faço o que eu quiser, a graça me salva. Tem Maria da Graça, tem Dona Graça. Eu já conheci, comi bolo na casa da Dona Graça. Isso aí é legal. Mas a graça de Jesus, e eu vou te provar na Bíblia. Uma pessoa, provar não, porque você já sabe. Eu sei que você é um leitor assíduo da Bíblia. Eu sei que assim como você tem a periodicidade, como eu também, de ligar o Netflix, Amazon, você também tem a periodicidade de ligar a sua Bíblia. E de passar 4 horas no Netflix, mas passar também 4 horas meditando na palavra. Eu sei disso. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa abrir, porque, irmãos, eu falei para vocês que o pastor Beto
não queria, não. Ele disse para mim, não, eu vou lá para observar e tal, que eu pelejei para passar a palavra para ele. Mas é claro que ele vai nos abençoar hoje, nem que seja com uma oração, no final. Então eu vou correr aqui. No louvor também, já estão querendo abusar, pastor. Não sou eu não, é ali. Já que você falou isso, eu vou honrar. Você sabe que o último Be-Brave que teve, pastor Beto, pelo que eu sei, se for errado, o senhor me corrige, era o responsável pelo som, não é isso? Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu estava lá no fundo, acho que no penúltimo dia ou no último dia, e houve uma ministração do pastor Beto no louvor, e teve um mover, e eu vou te dizer uma coisa, lá de trás, eu vi uma nuvem cobrindo o altar. Eu falei, o que é isso? Quando eu falei o que é isso, começou uma correria na igreja, e eu que não sou bobo, corri também. Porque se você não corre, você explode. Água parada, irmão, dá dengue. O rio de águas vivas correrão dentro de você. Então, vamos voltar para a palavra, senão. Mas tem Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Gênesis 41, 1. Aleluia. Vamos para Gênesis 37, 5, desculpa. Deixa que eu leio para você. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Gênesis 37, 5. Eu vou pular e disse assim, pois ele lhes disse, ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Você sabe que Josué, ele recebeu do Senhor um spoiler. Ele recebeu o futuro, não da exaltação dele, mas da preservação de toda a família dele. Talvez você já tenha recebido de Deus essa informação, e você muitas vezes, assim como José, existem correntes que dizem, mas se José não tivesse contado o sonho, mas se José não tivesse recebido a capa diferente do pai Jacó, mas isso, mais aquilo. Depois você pergunta para Deus, tá bom? Que eu não tenho resposta para te dar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a tua família, a minha família, precisa dos sonhos de Deus. Precisa saber o sonho que Deus já te deu. Eu tenho um sonho. Eu tenho 2 irmãos que ainda não estão confessando a palavra, mas eles já apostam coisas do Senhor. Eles já falam de Deus. Parece crente. O Silvio, que não está hoje aqui, porque eu acho que ele pensou assim, eu sou jovem há mais tempo, não vou lá, né? Mas o Silvio, irmãos, ele é filósofo, ele é poliglota, ele é um cara que já teve altas patentes empresariais. Para você ter uma ideia, em 2000, quando eu comecei a caminhar com Deus, ele me ligava e falava assim, Lelo, cuidado com o sugestionamento da mente, porque estão manipulando a sua mente. Mas ele está aí hoje glorificando o nome do Senhor, porque eu sempre falei para ele, Tereza também sempre falou para ele, você pode dizer o que você quiser, mas o plano que Deus tem para você é esse, e nós choramos. Às vezes eu estou aqui, eu olho para o meu irmão adorando, o meu irmão se prostrando, e eu choro, porque eu sei que Deus cumpriu o que tinha dito para ele. E você tem que crer que Deus vai cumprir o que sair da sua boca. Porque a palavra de Deus que sai da sua boca não volta para Deus vazia, sem antes cumprir ao destino que ela foi mandada. E José, ele teve um sonho, e ele foi falar para os irmãos. Por isso que eu te falo, tenha o conhecimento da palavra, para você combater como Jesus no deserto.
Não, a palavra de Deus fala diferente. Não, a palavra de Deus fala diferente. Não, a palavra de Deus fala diferente. Mas teve uma hora que ele falou: vai-te, Satanás. Essa é a autoridade. Você combate com a palavra, mas você tem que ter autoridade para expulsar o diabo na vida dessas pessoas. E ali, José foi e falou para os irmãos. E aconteceu tudo o que você sabe, que os irmãos fizeram. Mas aí em Gênesis 41, 1, José, irmãos, quando ele falou isso para os irmãos, ele tinha 17 anos. Quando ele tinha 30, aconteceu isso aqui. Passados 2 anos inteiros, mas não é 2 anos desde que José tinha tido o sonho. Passados 2 anos que José já tinha passado pelo poço que ele ficou, já tinha sido vendido para os ismaelitas, já tinha passado pela casa de Potifar, já tinha tido aquela situação, já foi para o cárcere, e aí então, 2 anos depois, no cárcere, já pensou, você está no cárcere, estou sendo perseguido, irmão Beto, ore por mim, estou sendo perseguido, pastor José Carlos, ore por mim. Mas José chegou lá na cadeia, começou a varrer a cadeia, começou a ser um testemunho vivo ali dentro. E o dono da cadeia chegou lá e falou: toma a chave da cadeia, fica tomando conta. Eu não sei o que isso quer dizer para você, eu sei o que quer dizer para mim. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que nós temos que ser a referência. Se eu sou contador, eu vou ser, antes de contador, um servo de Deus. Se eu sou um escriturário, antes de escriturário, eu sou servo de Deus. Porque toca a trombeta, o teu emprego fica, a tua posição fica. Mas o que importa é o céu que nos espera. Mas nós temos que trazer um equilíbrio. Porque Jesus falou, João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Pergunto, o diabo mata alguém no céu? Rouba alguém no céu? Destrói alguém no céu? Então Jesus estava falando sobre a terra. Temos que trazer esse equilíbrio. Nós temos uma terra para viver. Se Jesus não voltar daqui 50 anos, eu vou estar vivo ainda, em nome de Jesus. Se Jesus voltar daqui 100 anos, eu vou estar vivo em nome de Jesus. Irmão, eu falo o que eu quero, estou com o microfone. E tenho essa fé que eu não vou morrer. Minha esposa falou outro dia, eu não vou ficar viúva. Eu falei, então você não morre não, porque eu também não. Então nós vamos pegar junto disso aí. Ela não fica viúva, nem eu. Então é até Jesus voltar vivo. E esse homem aqui, esse faraó, depois de 2 anos, ele sonhou. E você sabe o que ele sonhou, eu não vou prolongar aqui. Mas ele sonhou o spoiler de Deus que ia acontecer ali na terra do Egito. Ele viu 7 vacas gordas, saiu do mar, comeu as 7 magras, depois saiu 7 magras, comeu as gordas. Ele viu 7 espigas cheias, depois as 7 que se levantaram foram secas e comeram as 7. E não teve ninguém que pudesse revelar. Sabe que tem coisa na vida de pessoas que só você vai poder destrinchar e ser o spoiler de Deus? Irmão, sabe o que Deus está nos chamando hoje? Para uma responsabilidade, sem peso, sem culpa, mas uma responsabilidade, que nós temos a informação que as pessoas por aí precisam. Nós temos essas informações. Nós não podemos, você sabe que um médico, ele é preso se ele omitir socorro? E nós não vamos ser essas pessoas que vamos omitir socorros para as pessoas. Nós vamos ser aqueles que vão ressuscitar vidas. Porque José, então, ele foi levado até Faraó. Houve ali um mover de Deus, um cara que servia a Faraó e um padeiro de Faraó. Um perdeu a cabeça, o outro foi servir um cálice a Faraó, o copeiro. E ele falou, rapaz, eu conheço um cara aí. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas te procuram para você ser a solução na vida delas? Se ninguém está te procurando, começa a fazer por onde que essas pessoas te procurem.
porque é o plano de Deus. Não importa que as pessoas ou você ache assim, esse crente aí é crente 6 horas. Não é 6 horas de relógio, não, é 6 horas. Pastor José Carlos vai lembrar, tem uns irmãos que andam com o papel dele, o nome deles no bolso. Quando ele vê um irmão de oração, ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Está o nome do irmão lá. E nós temos que orar. Mas se ele não se posicionar, se José não se posicionasse, ele podia fazer o que ele quisesse dentro da cadeia. Essa situação não terminaria do jeito que terminou. Sabe como é que terminou? Gênesis 45:4 disse assim: José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Nada de rancor no coração de José, só a segurança de que o plano de Deus havia sido cumprido na vida dele. Sabe, meus irmãos, essa coisa de sabor de mel não existe. Viu? Não existe. Essa coisa de você, agora está pedindo oração, né? Não existe. Jesus um dia falou para os discípulos: mas não será assim entre vós, porque eles arrazoavam entre si. Eles estavam com as ideinhas, fazendo uma linguagem mais, né? Eles estavam com as ideinhas erradas. Jesus falou: não vai ser assim entre vocês. Porque no mundo tem aflição, irmão. E isso é uma aflição do mundo, sabia? Mas para nós que temos o poder de Deus na nossa vida, não pode ser. Não deve ser e não vai ser no nome de Jesus. Amém? Agora vamos começar a encerrar falando de quem? De Jesus, né? Tudo termina em Jesus, começa em Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o autor, o consumador. É Ele, irmãos. A Ele toda a glória. É Ele que nos chamou. Na verdade, Ele chamou todo mundo. Eu quero ler com vocês Lucas 22:40. Aleluia. Nós estamos começando a encerrar, irmãos. Glória a Deus. Lucas 22:40 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Jesus mandou fazer o quê, irmãos? Orar, né? Temos que orar. Temos que orar. Nós temos estabelecido, não só por uma ordem pastoral, mas porque nós sabemos que orar é muito importante. Como a gente sabe disso? Porque Jesus orava. Jesus trabalhava todo dia e falava: vamos descansar porque eu vou orar. Vai ali, vai orar. E ele falou aqui, olha, orai para não cair em tentação. Irmãos, troca essa tentação, não pela tentação de se desviar, a tentação de você ser um carnal. Não, não é disso. É a tentação de ficar meio, sabe, estou na boa, estou salvo. Porque você é o spoiler de Deus nessa terra. É você que vai falar o que vai acontecer na vida das pessoas. E elas não vão achar ruim. Não estou liberando você, viu, Eric? Nem ninguém que assistiu os Vingadores para contar os Vingadores na comunhão, não. É espiritual. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Qual cálice? Na Bíblia não está dizendo. O cálice era aquilo que Jesus via que ele ia passar. Não é verdade? Então, Deus
Ele mostrou o que ele iria passar. Então Deus, ele foi o spoiler de Jesus. Falou: olha, é isso aqui que você vai passar. E Jesus, olhando aquilo, para pisar na cabeça do diabo, que ele era homem, falou: Pai, se quiseres, passa, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus abriu então o sofrimento de Jesus. E ao mesmo tempo Deus colocou uma tela. Isso eu recebi pelo Espírito. Você ore a Deus e Deus vai também. E Deus abriu uma outra tela do lado de Jesus e viu nós aqui. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus enviou Jesus, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele viu o sofrimento, havia cruzes, havia dolorosa, a cruz, os pregos, os espinhos, o sofrimento, o cuspe, as bofetadas. E ele quis fazer isso, por amor de você e a mim. Nós temos a ceia para fazer memória disso, é verdade. Mas sabe que todo dia nós temos que fazer a nossa ceia, de memória do que Jesus fez. Saber por que eu estou hoje podendo abrir a minha boca, pelo menos eu faço isso, quando eu me levanto. Nós levantamos juntos, antes de nos levantar nós oramos, e eu dou um berro quando eu pulo da cama. Glória, não é, amor? Glória a Deus, um dia feito para que eu reine. E nós temos que reinar. Sabe por quê que nós temos que reinar? Porque Jesus no céu fala: tem que reinar. Porque eu vi o que eu ia passar e eu quis fazer a vontade do meu Pai. Então reine. Falando uma linguagem jovem, reina direito, meu. Reina reinando. Reina sem medo. Reina sem cara feia. Reina sendo alegre. Reina rindo. Reina correndo. Reina cantando. Você é crente, irmão? Sou crente. Aí o cara está indo lá para a balada. Você fala: rapaz, tem uma coisa melhor que a balada para você. É o spoiler de Deus. Tem uma coisa melhor que aquela balada para você. Tem uma coisa melhor do que uma bebidinha, um papo. Irmãos, de toda palavra ociosa nós daremos conta, amém? As más conversações corrompem os bons costumes. Nada que está escrito na Bíblia é por acaso. É para que nós usemos no nosso dia a dia, como arma. Por quê? Porque as armas da nossa milícia são espirituais, poderosas em Cristo e não carnais. Então as armas que nós temos foram as armas disponibilizadas pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 15:1, Paulo escrevendo à igreja de Corinto disse assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo não ficava, por isso que ele achou mais nobre os de Beré e não de Tessalônica. Só um minutinho, onde que está escrito isso aí? Na Torá, onde é que é isso aí? É Isaías, então vamos lá. Isaías o que mesmo? Apóstolo Paulo. E Paulo, cheio do conhecimento do quê? Do homem? Não, da palavra de Deus. Ele tinha palavra para pegar tempo suficiente, como ele pregou no Aerópago, na Grécia. Ele pregou, todo mundo fala né? Eu vou dizer o que eu já li.
por aproximadamente 9h30, ao ponto de um jovem estar na janela e caiu morto, porque ficou dormindo. E sabe o que eu entendo quando eu leio essa passagem? Deus mandou agora, vai do jeito que Deus mandou. Sabe o que eu entendo? Que o povo não estava nem aí para o que Paulo estava pregando, por 9h30, aí caiu um morto, ele ressuscitou, todo mundo teve aquela palavra como verdadeira, porque viram um milagre. Irmão, sabe por que Tomé foi incrédulo? Para que não tenha mais incrédulo. Sabe por que Pedro negou? Para que não tenha mais quem negue. Tá, tem embasamento bíblico isso que você está falando, irmão? Não, não tem. Mas nós temos as ferramentas do Espírito para ser o spoiler de Deus na vida das pessoas. Eu quero que você se coloque de pé. O Thomas, cadê o Thomas? Thomas, a direção que Deus me deu aqui no final, o Thomas, ele vai orar. Eu quero que você escolha, mulher com mulher, homem com homem, uma pessoa, e você seja agora o spoiler de Deus na vida dessa pessoa, para falar sobre ela aquilo que você percebe no Espírito sobre essa pessoa. Se você apenas dizer, olha, Deus te abençoe, é o que Deus está dizendo para você falar. Se você quiser apenas orar em línguas, não vai adiantar, porque você está edificando a você próprio, a não ser que você mesmo interprete. Então seja livre. Foi para isso que Cristo nos libertou, para sermos livres. Mas agora eu quero que você faça isso.